E estamos de volta com o Tarobá Esporte dessa terça-feira. Chegamos no momento que o santista esperou, na verdade, o ano inteiro por esse momento, né, Luciano? Ah, como foi longa essa espera. Mas enfim, o Santos está de volta à elite do futebol brasileiro. Amargou sim essa passagem pela Série B, como tantos outros grandes clubes do futebol brasileiro, enfim. Mas o Santos, que caiu no ano passado, agora conseguiu retornar e ontem venceu o Coritiba por 2-0, manteve a liderança e agora já pode pensar inclusive no título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ufa! Fim da espera! A torcida do Santos está aliviada. A Série B já é passado para o time da Vila Belmiro, que comemorou a volta para a elite nacional. Ontem, o Santos visitou o Coritiba no Couto Pereira e precisava da vitória para confirmar o acesso. E construiu o resultado necessário, 2-0. O Coxa queria atrapalhar os planos do Santos e levou perigo com esse chute de Matheus Friso. O Peixe respondeu com o Guilherme, que arriscou de longe para a defesa do goleiro. O chute de Juliano também passou perto. A pressão do Peixe resultou em gol. Passe de Juliano para o Wendel Silva e ele concluiu para as redes, 1-0. Apesar da desvantagem no placar, o Coxa seguiu dando trabalho e não chegou ao empate graças à atuação de Gabriel Brazão. Brazão segurou e o ataque funcionou. O gol que consumou o acesso do Santos foi lindo. Cobrança de falta primorosa de Otero no ângulo. 2-0 o placar final. Peixe de volta à primeira divisão. O time de Fábio Carille lidera a Série B com 68 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Ceará, que é o quinto colocado. Agora, a meta do Santos é conquistar o título da Série B e faltam 2 jogos para isso. No próximo domingo, o Santos joga em casa contra o CRB e na última rodada joga contra o Sport. O Coritiba vai ficar na Série B no ano que vem. O time paranaense é o 10º colocado com 50 pontos. O Vila Nova de Goiás segue sonhando com o acesso. O time derrotou a Ponte Preta por 2-1 ontem. A Macaca saiu na frente com Elvis em cobrança de pênalti. Alisson empatou de cabeça, 1-1. O mesmo Alisson aproveitou o cruzamento rasteiro e marcou o gol da virada, 2-1. O Vila Nova é o 8º colocado com 55 pontos, 5 atrás do Sport, que fecha o G4. A Ponte Preta fecha a rodada na zona do rebaixamento, em 17º com 38. E você pensou que a gente esqueceu do que rolou da Série B no fim de semana? Claro que não esquecemos. Não esqueceu, só para complementar, ontem nós tivemos um primeiro rebaixado, que foi a equipe do Brusque, que foi derrotada pelo Paysandu por 1-0, então o Brusque não se salva mais. E no fim de semana, o que foi marcante nessa Série B foi o tropeço dos times que apareciam ali no G4. Teve derrota do Novo Horizontino, empate do Mirassol e o Sport só empatou e corre o risco de sair desse G4 no complemento da rodada hoje. O Campeonato Brasileiro da Série B está na sua 36ª rodada, que começou no sábado. No Repelé, o Goiás bateu o CRB com o gol de Lucas Ribeiro aos 47 minutos do segundo tempo. A equipe goiana se manteve em sexto com 57 pontos e com 39 em 16º, o CRB corre muito risco de rebaixamento. O então vice-líder Novo Horizontino perdeu em casa para o Operário com esse gol de Natan aos 40 minutos do segundo tempo. O Fantasma é o 7º com 56 pontos e o time de Eduardo Batista caiu para terceiro com 63. O Sport em casa também ficou no empate com a Chapecoense. O argentino Julián Fernandes abriu o placar para os pernambucanos e Perrotti empatou para a Chape, que manteve a 15ª colocação com 41 pontos. Já o Leão da Ilha do Retiro perdeu a chance de se firmar no G4. Luciano, então explica aí pra gente quem é que tá na luta pelo acesso ali na Série B. Vamos lá, então já não se considera mais o Santos, porque o Santos já subiu, é o líder com 68 pontos. Nós vimos aí os tropeços do Mirassol, que é o vice-líder com 63. Tem o Novo Horizontino, que perdeu para o Operário de Ponta Grossa, terceiro colocado com 63 pontos. E a situação um pouco mais dramática agora do Sport, quarto colocado com 60. Se o Ceará ganhar o jogo de hoje, o Ceará tira o Sport, faltando 2 rodadas para o fim da Série B, e entra no G4 buscando acesso. O Mirassol e o Novo Horizontino eles já podem subir na próxima rodada. Apesar do tropeço, a situação ainda é boa. Na luta pelo acesso, então eu falei do Sport, que hoje é o quarto colocado com 60 pontos, o Ceará 57, o Goiás, que venceu no fim de semana, sexto colocado com 57 pontos, o Operário de Ponta Grossa, que derrotou o Novo Horizontino, segue sonhando aí com a elite. É difícil? É, mas hoje o Operário é o 7º colocado com 56, aí tem o Vila Nova com 55, esses são os times que lutam pelo acesso. Fechando essa antepenúltima rodada hoje,
3 partidas, Samantha. Tem o América Mineiro contra o Ituano correndo riscos de rebaixamento. O Guarani joga em casa às 9 horas contra o Amazonas. Se o Guarani não vencer, estará matematicamente rebaixado, a exemplo do que ocorreu com o Brusque, que caiu ontem. E o Ceará joga fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogo difícil, esse jogo 9h30 da noite, porque o Botafogo corre riscos de rebaixamento e o Ceará, se ele vencer, ele passa a depender só de si nas 2 últimas rodadas para conseguir o acesso para a elite. Então, fortes emoções nessas 2 últimas rodadas, lembrando que o Santos ainda, além do acesso, ele já luta pelo título, também depende só de si para ser campeão da Série B. Nesse momento, quem mais sofre são os torcedores, né, Luciano? De vários times. Tem algumas equipes ali que estão já em clima de férias em termos de Série B, que não correm mais risco de queda e nem lutam pelo acesso. Mas enfim, as duas últimas rodadas da Série B prometem nesse fim de campeonato.